Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live das nossas quintas-feiras. Você já sabe, toda quinta-feira tem live. E a gente vai estar falando hoje sobre autossabotagem. Inclusive, eu já vou colocando aqui o tema da nossa live de hoje. Quem está chegando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje o tema é autossabotagem. Tô escrevendo aqui, tá, gente? Concentrando aqui na escrita. Autossabotagem, tá certo. E olha, é um tema bem legal da gente entender, porque boa tarde, quem tá chegando, seja muito bem-vindo e bem-vinda, tá? Aqui, vou fixar meu comentário, porque entender, né, esse processo de autossabotagem na nossa vida, na nossa carreira, de maneira geral, nas coisas que a gente faz, é extremamente importante, né? Porque a gente pode parar pra pensar, né? Muitas vezes, pensa na tua vida aqui comigo e pensa assim, né? Introduzindo aqui o tema, puxa, por que será que tem coisas que eu, acabo postergando, procrastinando, que eu começo, mas eu não termino, mesmo sabendo que aquilo pra mim é importante, que aquilo tem a ver com a minha realização, com os meus objetivos, com os meus sonhos de vida. Por que eu não consigo ir pra frente? Principalmente, eu quero contar pra você hoje o que você pode fazer para lidar, né, e diminuir essa autossabotagem na sua própria vida, gente. Porque tem pessoas que elas até começam, elas até têm uma boa intenção. Vê se você conhece alguém assim. E aliás, gente, eu vou te pedir uma gentileza. Se você conhece alguém que tá precisando escutar, tá junto com a gente aqui na nossa live de hoje, que tá precisando escutar algumas coisas sobre progressão na vida, na carreira, aperta esse aviãozinho aqui, convida essa pessoa para participar junto aqui com a gente, porque falar de autossabotagem, entender isso na nossa vida é tão importante, gente. Faz a gente alavancar, faz a gente ir pra frente, faz a gente parar de procrastinar, de ficar buscando perfeccionismo o tempo todo. E hoje você vai entender nessa live de hoje o que acontece com as pessoas que fazem isso, né? Porque, deixa eu desligar aqui minha música pra gente poder conversar melhor, porque o que acontece que faz as pessoas procrastinarem, não continuarem e dificultar elas de chegar nos grandes objetivos? Porque se a gente for parar para pensar, vamos no tema, tá? Vamos no nome e aí a gente vai entender o que é, afinal de contas, autossabotagem e o que a gente pode fazer para lidar com ela na nossa vida. Então, desde já, pessoal, vai pensando assim, ó, puxa, hoje, na minha vida, o que eu estou me autossabotando? Vou te explicar o que é autossabotagem. Auto, como o nome já diz, né? É algo que você faz para você mesmo. Então, autossabotagem é algo que eu tô fazendo comigo mesmo, que não tem nada a ver com o evento externo, né? Tem a ver com como eu estou lidando com os eventos da minha vida. Auto, tá? Sabotagem é aquilo que nos impede de atingir os nossos objetivos e as nossas realizações. Então, é um impedimento, é um bloqueio. E olha que interessante. Aí você pode se perguntar, mas Mari, como é que pode? Eu mesma estou me impedindo de crescer e desenvolver e atingir os sonhos, que é uma coisa que eu mais quero na vida? Sim. Olha que coisa interessante. E eu vou te dizer uma coisa, você faz isso consciente ou inconscientemente. E a maior parte da autossabotagem que as pessoas fazem com elas mesmas, né, de não deixar você mesmo performar, não atingir os seus objetivos, vem da parte inconsciente. Você nem percebe que você está fazendo isso com a tua vida. Só que aí você olha e a autossabotagem, ela dá alguns sinais, né, para as pessoas. É aquela pessoa que ela começa e não termina, que ela vive procrastinando, que ela promete as coisas para ela mesma e ela mesma não consegue cumprir. Essa pessoa, muitas vezes, ela começa a usar algum tipo de substância. É muito comum pessoas que se autossabotam. Procrastinar, usar álcool, usar droga, ter compulsão alimentar, porque ela até sabe que ela não deveria estar nesse caminho, é consciente, não é que ela não sabe, ela sabe, só que ela não consegue sair desse ciclo vicioso que ela se colocou na vida dela.
E às vezes, gente, isso até para você entender qual é a origem de tudo isso, às vezes a autossabotagem é algo que, puxa, você começou desde lá de criança a aprender. Às vezes um tio teu, do nada, disse pra você assim, ai, você é um preguiçoso mesmo. E aí aquilo entrou tão forte dentro de você e você começou a acreditar nessa fala desse teu tio que do nada falou pra você isso. E aí você criou um mindset, um pensamento, uma crença limitante a respeito de você. E aí tudo que você vai fazer na vida, você começa a dizer pra você mesmo, né? Você nem lembra que teu tio disse isso lá atrás, tá? Porque é inconsciente, já passou pra inconsciência. Mas tudo que você for fazer, você diz assim pra você, eu sou um preguiçoso mesmo, então eu não vou adiante, né? E aí você começa a não conseguir progredir. Aí você começa até, às vezes, a pessoa, ela, por exemplo, ela tem um grande sonho de encontrar um namorado. E ela encontra no momento da vida dela. E daqui a pouco ela tá tão feliz, ela tá tão bem, mas ela não se sente, por algum motivo, merecedora de tudo aquilo. E aí, sem querer, que isso é inconsciente, ela começa a arrumar coisa pra terminar esse namoro. Ela não se acha merecedora, ela se acha feia demais, ela não vai conseguir dar conta do namorado como esse maravilhoso que ela conseguiu, ou de uma namorada maravilhosa que ele conseguiu. Aí a pessoa começa a pisar na bola e daqui a pouco ela termina o namoro dela. Você entende? Ou às vezes a pessoa ela vai, busca a carreira dos sonhos dela, ela consegue ter a carreira dos sonhos dela, consegue realizar tudo aquilo, mas em algum momento ela faz alguma coisa que acaba prejudicando, então ela começa a sair, né, de noite e ela vai pro trabalho cansada. Ela não sabe por que ela tá fazendo isso, olha a autossabotagem. Ela não consegue acordar, ela começa a faltar, ela começa a ficar, né, doente e ela não consegue dar conta daquilo que ela sempre quis. E no fundo, ela tá buscando, mesmo que inconscientemente, gente, olha como isso é interessante de observar, né? Mesmo que inconscientemente, ela está se auto-boicotando. Ela tá fazendo coisas que estão prejudicando ela. Ou ela tá ali fazendo um regime, né? Quem aqui já tentou fazer regime ou já buscou fazer uma dieta alimentar, uma reeducação alimentar? A gente sabe o quanto isso é realmente, não é tão simples assim. Mas daqui a pouco ela começa a ir muito bem e daqui a pouco, por algum motivo, ela começa a comprar doce. E aí ela perdeu 10 quilos e ela começa a comprar doce, daqui a pouco ela ganha os 10 quilos. Porque de alguma forma ela não tá conseguindo dar conta dessa nova realidade. E às vezes ela não tá dando conta dessa nova realidade porque ela tem muito medo, né, de não ter sucesso, de não conseguir, e esse próprio medo acaba boicotando. Então é um ciclo muito vicioso. Qual que é a minha intenção hoje aqui contigo? É te explicar como você pode identificar se você tá se sabotando. Primeiro ponto. Então, eu vou te mostrar um pouquinho do que pessoas que se autossabotam fazem. E o segundo ponto que eu trouxe aqui pra gente conversar é, lógico, o que você pode fazer para acabar com isso de vez na sua vida, porque isso não vai te levar a lugar nenhum, tá bom? Vamos fazer isso, gente? Vamos atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, da nossa felicidade, entender um pouquinho o que tá te dificultando, qual é a sabotagem que tá acontecendo aí no teu caminho? Primeiro ponto, então, pessoal, quem tá chegando, seja muito bem-vindo e bem-vinda, tá? Eu tô falando hoje sobre autossabotagem. E para identificar ela na tua vida, eu queria que você fizesse algumas reflexões. Eu separei algumas coisas aqui para compartilhar contigo. O primeiro ponto da pessoa que se autossabota, ela começa a fazer assim, ó. Ela começa sempre a ver o lado negativo das coisas. Então ela consegue um trabalho maravilhoso e ela começa a ver assim, mas eu tenho que fazer tanta coisa, mas eu tenho que me esforçar tanto. E aí tudo começa a ser um grande problema. E ó, vou te dizer uma coisa, tá? Se você procurar coisa ruim na tua vida, você vai achar. E não na sua tua vida, nas coisas que você faz. Imagina, né? Só para você trabalhar um pouquinho isso na tua vida, é o seguinte. Que você tem uma lanterna. E essa lanterna tá na tua mão. Se você pegar essa lanterna e apontar para aquilo que tá legal na tua vida, você vai se sentir bem, você vai conseguir prosperar nisso, progredir, né? Porque tá tudo bem, você tá conseguindo enxergar as coisas boas. Agora, se você pegar essa lanterna e ficar apontando para tudo de ruim que tá acontecendo dentro de você e fora de você, você vai começar a enxergar o lado ruim das coisas.
Isso é um autossabotador para você, porque você está focado só no que não está funcionando. E uma dica que eu tenho para te dar aqui hoje é o seguinte: quer uma mudança? Foca naquilo que está funcionando para você, não naquilo que não está funcionando. E uma das formas de identificar se você está se auto-sabotando é você começar a olhar para tudo que tem de ruim na tua vida. Então, a pessoa que se auto-sabota, em vez de olhar o que está funcionando, ela olha o que não funciona. Aí ela tem um grande motivo porque nada funciona para conseguir ficar na zona de conforto que ela se encontra. Você entende o que eu tô te falando, gente? Então, assim, ponto importante, busca ver o outro lado da moeda, porque você vai encontrar também, tá? A pessoa que se auto-sabota, ela fica focada naquilo que não tá funcionando, e daí se não tá funcionando, pra que eu vou me esforçar tanto assim, você entende? E aí isso acaba sendo, gente, um mecanismo de defesa do próprio ego, porque pra que eu vou me esforçar se não vai funcionar? Então eu vou ficar na minha zona de conforto. Olha como é um ciclo de autossabotagem. Primeiro ponto, então se você perceber que você tá colocando tudo de ruim nas coisas, muito cuidado com isso, que é um ponto para você refletir sobre autossabotagem. Outro ponto que a pessoa que se autossabota faz. E eu vou te dizer que isso que eu vou te dizer agora, guarda, pessoal, que bom que você tá aqui junto comigo, tá? Guarda essa. Se tem uma coisa que te impede de progredir na sua vida, é isso. E ela se chama medo. O medo te paralisa. O medo é uma emoção, tá? E toda emoção, ela tá aí para de alguma forma te proteger. Você sente medo porque você vai ver uma cobra, você vai sentir medo da cobra, tá? Só que o problema do medo é que com medo você tem 3 reações básicas. Ou você luta, ou você foge, ou você paralisa. E o grande problema do medo quando a gente fala em autossabotagem é que ele vai te paralisar. Então, muitas pessoas se auto-sabotam porque elas deixam o medo dominar e paralisar a ponto delas terem medo e elas não vão para frente e nem para trás. Elas ficam em cima do muro. Então, elas ficam numa condição delas acabam não fazendo as coisas. E eu vou te dizer uma coisa importante. O corajoso, gente, não é aquele que não sente medo. O corajoso, guarda isso para tua vida, tá? É aquele que vai com medo mesmo. Então, em muitos momentos da sua vida, você vai sentir medo. E é natural que você sinta. Você vai sentir medo de errar, de não ser competente, de não ser amado, de ficar doente. Tem alguns medos aí que a humanidade todas tem. Medo de falar em público, então você vai se sabotar na tua empresa, porque você não quer defender aquela ideia naquela reunião, porque você tá com medo de falar em público. Você entende? E isso vai te atrapalhar a você progredir na sua carreira. Entende? Então, quando você consegue lidar com o seu medo, e eu posso te dizer que existem várias formas da gente lidar com o nosso medo, eu explico muito isso nos meus treinamentos, para os meus alunos na escola Você Mais, inclusive na escola Você Mais, quem é aluna que sabe, tem uma aula só sobre o medo, para você entender esse medo e poder lidar com ele, mas saiba que uma das coisas que vai te auto-sabotar é esse medo que você tem de ir atrás das coisas que você quer, ou medo de errar, né? Com medo a gente trabalha a nossa confiança, a gente é super possível, tá? Uma outra coisa que pessoas que se auto-sabotam, para você identificar, para ver se você está se auto-sabotando, elas começam a adiar as tarefas importantes. E aquela história, não, eu vou deixar para depois isso, eu vou deixar para depois. E aí a procrastinação aqui, pessoal, vai entrando na tua vida. E daqui a pouco você começa a exercitar esse músculo da procrastinação e daqui a pouco ele começa a crescer dentro de você e daqui a pouco você está procrastinando muitas coisas na sua vida, principalmente aquelas que são importantes. Então, aquela viagem tão importante para fazer, você procrastina. Aquele encontro com os amigos tão importante para fazer, você procrastina. Aí você vai se auto-sabotando, que você começa a não criar mais vínculo, mais relação com as pessoas que estão ao seu redor, e aí de uma certa forma ou de outra você vai sofrer, porque nós somos seres sociais e a gente precisa sim ter contato com outras pessoas. Você tá entendendo que isso vira uma grande espiral descendente, né? E uma coisa vai puxando a outra, você vai indo para baixo.
Então a ideia é que a gente entre na vida numa espiral ascendente de fazer coisas que te impulsionam para cima. Então muito cuidado, se você está percebendo hoje que você está adiando alguma coisa importante na sua vida, como o início daquela academia, como aquele curso de inglês que uma vez por todas você precisa falar inglês, isso é autossabotagem, você tá entendendo? Como aquela pessoa que você ama, se encontrar com ela, muito cuidado, porque você pode estar entrando numa autossabotagem. Então, adiar tarefas importantes é algo que uma pessoa que se autossabota faz, tá? Outra coisa que pode trabalhar a tua autossabotagem é você insistir em ser uma pessoa autossuficiente e querer dar conta de tudo. Porque ninguém é autossuficiente e ninguém consegue caminhar sozinho nesse mundo. Isso faz parte da tua autossabotagem, né? Porque você vai precisar de outras pessoas, assim. Porque se não, uma pessoa que se sente autossuficiente, acredita nisso, ela vai até um certo ponto. Mais uma hora, sabe o que vai acontecer na vida dela? Ela não vai dar conta de tudo, né? Porque ela se comprometeu com muita coisa. E aí ela não dá conta de tudo, ela vai dizer assim, viu? Como não dá certo eu fazer isso, eu tentar organizar as áreas da minha vida, porque eu tô tentando aqui e não tá funcionando, mas na verdade ela tá tentando, mas ela tá buscando ser autossuficiente sem ter outras pessoas ao redor dela, e isso é humanamente impossível, é um tipo de autossabotagem. Olha que coisa interessante, né? Você veja como isso é um mecanismo de defesa do nosso próprio ego, que para te defender ele autossabota, mas no final quem sai perdendo é você. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E ó, pessoal, eu te trago aqui algumas coisas para você começar a identificar a autossabotagem em você, porque eu vou te dizer uma coisa importante, tá? O primeiro ponto para a gente trabalhar a autossabotagem é fazer um diagnóstico dela. Então, puxa, será, Mari, que hoje eu tô olhando o lado negativo de todas as coisas e aí eu não tô me esforçando para conseguir, porque eu tô vendo tudo, não tô vendo uma luz no fim do túnel? Será que hoje eu tô deixando de fazer as coisas que eu quero fazer para minha vida porque eu tô com medo de errar? Será que hoje eu tô adiando as coisas importantes para mim, né? E é por isso que eu tô me sabotando? Será que hoje eu tô me sentindo tão autossuficiente que eu não tô pedindo ajuda e aí realmente eu não vou dar conta? Outra coisa para você se perguntar e a gente poder fazer um diagnóstico aqui junto, gente, é assim, a pessoa que se autossabota, ela fica se comparando com outras pessoas. E isso é um perigo. Eu digo assim, ó, você tem que se comparar, uma comparação justa. É a comparação que você faz com você mesmo. Então, é quando você chega e você diz assim, eu, Mariana, por exemplo, hoje eu tô sendo melhor do que a Mariana que eu fui ontem? Tô. Então, eu tô progredindo. Ou hoje, eu, Mari, tô sendo melhor do que a Mari que eu fui ontem? Não tô. Então, isso é uma comparação. Eu não tô progredindo, deixa eu ver o que eu posso fazer para melhorar. Você entende? A pessoa que se autossabota, ela fica se comparando. Então, ela abre uma rede social como essa que a gente tá e ela fica olhando a vida dos outros e se comparando. Ah, essa pessoa tá tendo mais sucesso que eu. A gente se formou na mesma época na faculdade. E aí, sabe o que isso vai fazer? Com que você se sinta cada vez menos. E a tua autoestima vai lá embaixo. E, gente, não tem como se comparar com outras pessoas. Cada um tem uma história, cada um tem uma vivência, cada um busca coisas diferentes na vida. Você pode sim se inspirar em outras pessoas que tenham mais sucesso que você, que já atingiram o lugar onde você quer chegar. Mas de maneira nenhuma ficar se comparando com ela, porque isso é um tiro no pé. Ninguém é igual a ninguém. Não queira ter a vida da outra pessoa, porque você não vai conseguir ter a vida dela. Você tem a tua, valorize a tua, faça acontecer a tua vida. Senão você perde energia. Você fica olhando o outro e você nem sabe se aquilo é verdade nas redes sociais. Você nem sabe se aquilo é verdade. E aí você acaba se sentindo mal, se sentindo inferior, acaba se culpando por alguma coisa que você deixou de fazer. E não é bem por aí. Então, ficar se comparando, eu posso te dizer que é um tiro no pé. Sai disso agora. Que bom que você está aqui para você me ouvir e entender que você tem que se comparar sim com você mesmo. E com as pessoas que têm mais sucesso com você, você busca inspiração. E aí você olha para elas e vê assim, puxa, o que essa pessoa fez para estar onde ela tá? O que eu posso fazer também para me inspirar nela e buscar estar no lugar onde ela tá hoje? Mas não ser ela, você entende? Porque você nunca vai conseguir ser.
Aquela pessoa que fica imitando a outra pessoa o tempo todo, ela sempre vai sofrer, porque ela nunca vai conseguir ser a outra pessoa, porque somos seres individuais, cada um com as suas particularidades, cada um com as suas forças, com o seu brilho, com os seus talentos. Use os seus talentos, tá bom? Outro ponto de pessoas que se auto-sabotam, e eu tô contando isso para você poder identificar na sua vida também, é a culpabilidade. Então essa pessoa, ela fica se cobrando o tempo todo. É uma autocobrança, e é uma autocobrança muitas vezes desnecessária. Então ela não consegue dar conta de alguma coisa, mas não é porque ela não é boa o suficiente, é porque ela aceitou coisa demais, entende? E ela fica se culpando, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, e ela começa a se colocar cada vez mais para baixo e a autoestima dela vai lá embaixo também. E ela olha e diz assim, viu como eu não consigo dar conta de tudo? Você entende como uma coisa acaba se ligando na outra e você acaba entrando numa espiral realmente descendente se você começa a se auto-sabotar e ficar tendo cobranças desnecessárias. Eu sempre digo assim, gente, falo muito para os meus clientes de coaching, de mentoria isso. Faz o teu melhor com todos os recursos que você tem neste momento. E para de ficar se culpando e se comparando com outra pessoa. Se você decidir, porque é uma escolha, fazer o seu melhor com os melhores recursos que você tem naquele momento, você já está buscando a sua excelência. E eu sempre digo, faça o seu melhor, faz certinho, porque no final você vai ter grandes resultados. Agora, aquela cobrança desnecessária, aquela autocobrança, né? Eu vejo muitas mães assim, meu Deus, eu queria tanto estar mais com meu filho, ou pais, né? E ficam se cobrando. Faz dos seus momentos, então, com o teu filho, com a tua filha, o melhor momento do mundo. Traz qualidade, para de ficar se culpando por uma coisa que, às vezes, você não tá conseguindo trabalhar, você entende? Faz o teu melhor com os melhores recursos. E outra coisa de pessoas que se auto-sabotam, vê se isso acontece com você, que talvez você esteja se auto-sabotando também, é pessoa que começa e não vai até o final. Então ela começa um pouquinho e ela não termina. Não começa um pouquinho e ela não termina. E às vezes ela não termina por esse mecanismo de defesa do ego que a gente tem, né? Porque se eu terminar eu vou ter sucesso. Será que eu vou conseguir lidar com todo esse sucesso? Você sabe que um dos medos que as pessoas têm é de ter sucesso e não dar conta do sucesso, não dar conta de ser competente para você manter tudo aquilo, né? Mas eu posso te dizer assim que se você realmente buscar o teu desenvolvimento constante, olha, só de você estar aqui, você já está me mostrando nessa nossa live de hoje que você está em busca do teu desenvolvimento constante. Que você está em busca de você se entender, de você se conhecer. E isso já é um ponto muito favorável para você, tá? Não deixa o medo te dominar e te paralisar. Se você está inconstante na sua vida por alguma coisa, então você vai para academia e não consegue terminar, né? Manter isso. Você começa a fazer um regime e você não consegue ir até o final. Você começa a procurar emprego e daqui a pouco você chuta o balde. Ou você consegue um emprego e daqui a pouco você é demitido. Isso começa a se tornar algo muito constante na sua vida. Cuidado, você pode, provavelmente você está se auto-sabotando. E aí você pode se perguntar, mas Mari, o que eu faço então? Eu identifiquei que eu tô me auto-sabotando em muitas coisas na minha vida, né? O que eu faço com tudo isso? Fica aqui comigo que eu vou te apresentar, tá? Vou passar aqui, eu tô com um slide aqui na frente para não esquecer de nada para poder passar para você. Vamos ao tratamento disso. Gente, se você perceber que em determinada área da tua vida você tá se auto-sabotando, para fazer aquela pós-graduação, para fazer aquele curso, para fazer aquele regime, para viajar, para fazer os seus objetivos. Primeiro ponto, autoconhecimento, tá? Então você vai buscar entender o que está acontecendo na sua vida. O que está dificultando você continuar esse teu caminho? É inconstância? É pensar negativamente? É não conseguir... você ficar procrastinando, é o teu perfeccionismo que tá te atrapalhando. Então, autoconhecimento, gente, é muito importante. Mari, como é que eu faço para ter mais autoconhecimento? Terapia, coaching, mentoria ajuda bastante. A escola você mais ajuda bastante, que é aluna aqui sabe o quanto a gente trabalha o autoconhecimento, tá? Então, busque formas de você se conhecer melhor. Primeiro ponto. Segundo ponto
para você parar de se auto-sabotar é você entender de uma vez por todas que você é protagonista da sua vida. Você tem a oportunidade, todos nós temos aqui, de tomar uma decisão muito importante na sua vida, que é trazer a responsabilidade para você. O autossabotador, ele faz muito isso. Ele culpa o outro pelos problemas da vida dele. Então, se o meu emprego não vai bem, a culpa é do meu chefe. A culpa é da empresa. A culpa é das pessoas. Agora, se você pega as rédeas da tua vida e fala, não, se eu estou nessa empresa, eu decidi estar nela. Então, o que eu vou fazer com essa informação? Eu vou sair da empresa? Eu vou buscar trabalhar o meu mindset? Eu vou buscar maior qualidade de vida? Quando você se torna protagonista da sua própria vida, você consegue trabalhar a sua autossabotagem, porque a decisão está na sua mão. E tudo... Ontem mesmo eu estava numa palestra, né, sobre liderança, eu estava falando para o pessoal, eram líderes, né, de uma multinacional que a gente tem aqui em Curitiba, eu dizia a eles, tudo, né, começa numa decisão. Então, entenda esse processo, gente. Somos protagonistas da nossa vida e o autossabotador, ele tem a tendência de colocar a culpa sempre externamente, então ele começa a se vitimizar das coisas. A culpa é da festa que eu fui que tinha doce, por isso que eu comi e por isso que eu saí da minha dieta. Aí fica mais fácil, você entende? Em vez de eu pegar as rédeas e falar, não, eu vou mudar isso e vou buscar trabalhar o meu autocontrole, vou fazer outras coisas, a pessoa começa a colocar a culpa fora dela e aí vira um problema. Então, seja protagonista da sua vida. Tudo bem, gente? Tô sendo clara? Se alguém tiver alguma pergunta aqui, fiquem à vontade, tá? Eu faço ao vivo toda quinta-feira para que vocês possam trazer as perguntas de vocês também, tá bom? Bem, então eu falei que o primeiro passo é você ter autoconhecimento, falei que o segundo passo é você entender que você é protagonista da sua vida. O terceiro passo é o seguinte, pessoal, conheça o seu propósito, isso vai te ajudar muito. O pra quê que eu tô aqui? Então, se o teu propósito, se você tá fazendo um regime, né, buscando uma dieta alimentar, hoje mesmo eu tava falando com um cliente sobre isso, né, do processo de coaching. Eu falei assim, Mário, eu tenho que trabalhar a minha saúde. Então, meu propósito, ele dizia assim, é perder 10 quilos. E eu disse assim pra ele, teu propósito, isso que é legal entender, não é perder 10 quilos. Isso não é propósito. Isso é uma meta para chegar num propósito muito maior. Você tá entendendo? O propósito dele é ter saúde, é ter vitalidade, é ter energia. Não é perder 10 quilos. Se você entende esse teu propósito, fica muito mais fácil de você seguir em frente rumo a ele. Porque quem tem, guarda essa. Se tiver o papel e a caneta, eu sugiro que você anote, tá bom? Quem tem um porquê encontra um como. Vou repetir. Quem tem um porquê encontra um como. O teu propósito vai te ajudar a sair dessa autossabotagem da tua vida. Entenda isso. Não é perder 10 quilos, como eu tô falando. É ter saúde, é ter energia. O teu cérebro não quer perder. Ele não quer perder, ele quer ganhar. Então ele quer ganhar saúde, quer ganhar energia, quer ganhar vitalidade, quer ganhar aquela calça que você quer vestir. Tá entendendo o que eu quero dizer? Olha a importância do propósito. Pessoal, colocando aqui, está sendo ótima, como sempre. Obrigada, Sebaldini. Que legal, fico muito feliz de ter você aqui com a gente na live. Muito bom, tá? Tudo bem, gente? Propósito. Outro ponto, tem o propósito, uma outra coisa que vai te ajudar a parar de se auto-sabotar é você ter metas e estratégias para você chegar lá. Então, se o teu propósito é ter mais saúde, tenha metas específicas para você ter mais saúde. Tenha um plano para você ter mais saúde. Um deles é, por acaso, perder peso. O outro pode ser ir para academia. O outro pode ser você trabalhar seu gerenciamento emocional, a sua impulsividade. Outra estratégia seria, puxa, já que eu não vou conseguir prazer na comida, porque comida dá prazer, eu vou buscar outros prazeres. Então eu vou buscar amenizar essa minha perda do prazer. E aí eu vou numa festa e o meu prazer não vai ser só comer,
Vai ser conversar, vai ser dar risada, vai ser tirar foto, vai ser, não sei lá, fofocar, fazer alguma coisa que não seja só comer. Entende? Vou ver aquela pessoa que, puxa, fazia anos que eu não via, vou brincar com quem tá lá nessa festa e não sei. Tô te dando aqui algumas ideias, mas só para você parar para pensar que tendo um propósito, tendo uma meta, tendo uma estratégia, vai ficar muito mais difícil de você desviar o teu caminho e de você se auto-sabotar, você entende? Porque você sabe aquilo que você precisa fazer. E aí você usa da tua disciplina e vai lá e faz. Tudo bem? Ó, o Eduardo colocou aqui, quem tem um porquê encontra um como. O milagre está na ação. É isso aí, Eduardo. Pensa, se eu criei uma estratégia, um plano e eu vou executar essa minha ação, vai ficar muito mais difícil de eu desviar o caminho, tá? E, gente, ó, se você encontrar dificuldade nesse teu caminho, procura ajuda. Tem tanta profissional que pode te ajudar. Eu posso te ajudar em um momento da sua vida, seja através de um processo de coaching, de mentoria, da própria escola, mas não fica parado não, vai atrás daquilo que você quer. As coisas na sua vida, eu não canso de falar isso, tá? Quem já tá me acompanhando sabe disso. As coisas da sua vida se desenvolvem na mesma proporção que você se desenvolve. Então vai atrás do teu desenvolvimento. Teu autodesenvolvimento tem que ser uma coisa que você tem que fazer todos os dias. Não adianta fazer uma vez só, fiz um curso, tô legal. Não, é algo que você precisa fazer constantemente, tá? Outro ponto para trabalhar a tua autossabotagem. Identifique a fonte de autossabotagem. O que tá te impedindo de agir? O que tá te impedindo de levar adiante esse projeto importante? É alguma coisa que tá te distraindo? É alguma coisa que tá dentro da tua casa? É alguma pessoa? É algum pensamento? É algum comportamento teu? Qual é o gatilho que está te impedindo de você seguir adiante? Isso é muito legal você identificar. Então, por exemplo, é um pensamento negativo? É o meu medo? Eu não estou conseguindo continuar? Eu estou insistindo em ser autossuficiente, estou vendo que eu não estou dando conta, eu estou me comparando com outras pessoas, eu estou me cobrando demais, é a minha inconstância. Então, assim, identifique a fonte de autossabotagem, porque aquilo que eu não conheço, eu não consigo trabalhar. Então, se você identifica o que está te auto-sabotando, Mário, o que está sabotando o meu regime, sabe o que é? É a minha geladeira. Eu abro a geladeira e encontro um monte de doce nela. Olha que informação importante. Então, pare de comprar doces para ter na tua casa. Aí você vai se sabotar menos. Você vai conseguir seguir adiante. Agora, se você ficar comprando doce e a hora que você se sentir, às vezes, mais triste, mais ansiosa, você vai lá no doce, você está se auto-sabotando. Você está entendendo? Você tá buscando uma coisa e está fazendo outra. Entende? Então, busca compreender. Talvez, gente, o que eu tô te dizendo aqui, assim, é que sozinho, talvez você não consiga e tá tudo bem. Né? Mas eu tenho certeza que buscando a ajuda de um terapeuta, de um profissional qualificado, capacitado, você consegue, junto com outra pessoa, entender o que verdadeiramente está acontecendo. O que eu quero te dizer é que só com essa live, talvez você não consiga identificar, e nem esse é o meu propósito. O meu propósito aqui e que isso também é impossível, né? É um processo que você vai descobrindo durante a tua vida. E você vai trabalhando a tua autoobservação. Por isso que a terapia funciona muito bem para autossabotagem, né? Porque você vai se observando e você vai se trabalhando. Que tipo de pensamento vem quando você está se autossabotando? Que tipo de emoção às vezes vem? Que tipo de comportamento às vezes vem? E é legal você identificar isso, porque identificando você consegue trabalhar melhor, tá bom? Um outro ponto legal de você trabalhar quando você está trabalhando essa autossabotagem é você trabalhar a tua própria autoestima, porque muitas pessoas que se sabotam, elas têm autoestima lá embaixo, elas se acham, elas às vezes têm um grande potencial dentro delas, mas elas não conseguem perceber esse alto potencial. Então, trabalhar a tua autoestima, tuas capacidades, o teu autoconhecimento, a tua autorresponsabilidade, tudo isso tem a ver com a autoestima, a tua autoconfiança, tudo alto, né? Vai te ajudar bastante a trabalhar isso na tua vida, porque aí você vai ficar mais determinado, mais autoconfiante, né? E vai te ajudar a concretizar aquilo que você quer concretizar, a você ter mais disciplina, tá?
Outra coisa legal para trabalhar a autossabotagem é você encarar as mudanças que você precisa fazer com seriedade, com responsabilidade. Então, por exemplo, puxa, eu determinei que eu vou mudar esse tipo de comportamento, eu determinei que eu quero algo diferente na minha vida. Leve isso com responsabilidade, com seriedade, sabe? Com comprometimento, com disciplina para a tua vida. Você vai ver o quanto isso vai te ajudar a parar de se auto-sabotar, sabe? Se responsabilizar pelo teu processo de mudança. Pegar para valer, o que eu diria assim, né? A tua decisão, que ela seja firme e que ela seja mantida. Porque eu vou até te dizer uma coisa importante. A tua decisão antecede a sua ação. Grandes realizadores, em qualquer área da vida, eles conseguem atingir os resultados porque eles decidiram que eles querem isso de verdade, como a gente diz, né, de corpo e alma, vem de dentro. Não, sabe quando você diz assim, chega, acabou, não quero mais essa vida, eu quero ter saúde, eu quero trabalhar com aquilo que eu gosto. Quando você diz assim, chega, que está, é a decisão que está vindo, né? E aí você vai e consegue concretizar as coisas da sua vida. Então começa numa decisão. Outro ponto como dica que eu te daria, até como tratamento de quem se auto-sabota muito, é assim, busque o possível dentro daquilo que você faz e não a perfeição. Porque a perfeição, ela é uma busca, mas a perfeição, se você for ver, ela não existe. Por exemplo, né, você vai escrever um artigo. Toda vez que você lê aquele artigo de novo, você vai achar alguma coisa para você melhorar, né? Então, é uma busca por um desenvolvimento contínuo, mas só muito cuidado para você não acreditar que a perfeição existe, aí você para de fazer as coisas porque você quer ser perfeito. E essa perfeição vai te prendendo, vai te colocando numa prisão. Aí você não consegue largar aquele artigo, aí você não consegue largar aquele projeto, aí você não consegue gravar aquele vídeo que você tem para gravar, porque você quer o vídeo mais perfeito do mundo. Aí você não consegue fazer aquela live que talvez você gostaria de fazer e divulgar o teu trabalho, porque você quer ser perfeito. E, gente, cuidado com isso. Tem uma frase que eu gosto muito, vê se faz sentido para você, que diz assim, feito é melhor que perfeito. Cuidado, porque muitas vezes você se sabota nessa perfeição, aí você acaba prendendo as coisas da sua vida, porque você quer encontrar o melhor caminho, a melhor idade, o melhor recurso, e às vezes você vai precisar fazer com o recurso que você tem ali naquele momento mesmo. Ó, a Mari tá colocando assim, nossa, verdade, Mari. Tive a síndrome da impostora por conta disso. Sim, isso vai gerar síndrome do impostor, né? De você ir fazer as coisas e achar que nunca tá bem, que nunca tá legal, e se sentir desconfortável por causa disso. E aí você vai entrando, gente, numa corrente, num ciclo, né, descendente, que você vai buscando algo que não existe. Olha a expectativa. Você está buscando algo que não existe, como é que você vai atingir essa coisa? Esse ideal. Então, cuidado com isso. Então, busque o possível e não a perfeição. Feito é melhor do que perfeito. E leva isso para a tua vida que você vai ver como vai funcionar, tá? Veja outra coisa para você trabalhar a tua autossabotagem. Às vezes as pessoas não fazem por medo de errar. E eu vou te dizer uma coisa. Você vai errar. E eu não tô jogando praga em você não me entenda mal, pelo amor de Deus. Eu só tô te dizendo que o fracasso faz parte da vida de qualquer pessoa. A gente erra e a gente aprende com o erro. O problema é quando o fracasso, ele te paralisa. Tem um cara que eu gosto muito, que se chama Napoleon Hill. E o Napoleon Hill, eu uso muito ele nos meus treinamentos e na escola Você Mais, ele é um dos meus mentores, assim, eu posso te dizer. E o Napoleon Hill, ele diz que ele estudou durante muitos anos a vida de grandes realizadores. E ele descobriu um padrão comportamental nessas pessoas. E ele descobriu que essas pessoas, elas fracassavam. Então, ele diz que um dos princípios do sucesso é o fracasso. E que você vai fracassar. E o autossabotador, olha só, olha que coisa inconsciente, né? Que ciclo descendente. Por medo de errar, ele não faz. E sendo que o fracasso é algo natural. E ele fica se sabotando. Então, ele nem começa porque ele tem medo. Olha que coisa doida. Então, assim, saiba, entenda que você vai fracassar. Que o fracasso é algo natural. Que todos os grandes realizadores fracassam. Que você vai errar. E que tá tudo
bem, porque a gente erra, porque a gente é ser humano. Aprenda com o seu erro e continue. Bola pra frente. Tá bom, gente? Tá fazendo sentido? Oi, Fêmeas, tudo bem? Que bom que você veio. Legal. E um último ponto que eu queria compartilhar contigo, também não vou me estender muito aqui, para você entender assim, valorize o que você tem de melhor. E para de ficar olhando e focando naquilo que você não tem. Olhe o que você tem de melhor e principalmente, gente, use o que você tem de melhor neste momento, tá bom? E faz realmente acontecer as coisas que você quer para sua vida. Ninguém vai fazer por você. Então, seja protagonista da sua própria vida. Resumindo tudo que eu falei hoje, para quem acabou de chegar e para quem tá aqui, é legal a gente revisar. Para você trabalhar, né, a tua autossabotagem, parar de se autossabotar, busque o teu autoconhecimento. Seja protagonista da sua vida. Conheça o seu propósito. São coisas que eu compartilhei hoje aqui, tá? Tenha metas e estratégias para você lidar com o teu propósito e ir atrás dele. Identifique aquilo que está te auto-sabotando. Vai dar uma olhadinha na tua vida. É um pensamento, é uma ação, um sentimento, né? O que está acontecendo? Trabalha a tua autoestima. Encare as mudanças com seriedade. Então, decida realmente mudar e faz acontecer. Busque o possível e não a perfeição, feito é melhor que perfeito. Entenda que o fracasso é algo natural, que você vai fracassar. E valorize aquilo que você tem de melhor, tá? E ó, Mari, tô com dificuldade, começo e não termino, tô me auto-sabotando, falei que eu ia fazer isso e não faço. Então, se tá difícil sozinho, busca ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, de alguém que possa te auxiliar nesse teu caminho, tá bom, gente? Eduardo, vou ler aqui que você colocou, tá? Se analisarmos qual a possibilidade de dar certo de primeira, então erre logo que o acerto vem. Excelente, adorei. Thomas Edison diz, muito parecido com isso, não sei se você conhece, Eduardo, quem tá aqui, diz assim que 99% das vezes que ele pensou em inventar a lâmpada, ele estava errado. Mas que cada pensamento errado deixava ele mais perto do certo. E foi assim que ele inventou a lâmpada, tá? Veja como a lâmpada é importante na tua vida, hein? Que mais a Val tá colocando? Sou assim, não confio em mim, não me acho boa o suficiente, isso tem me paralisado. Então, Val, busca trabalhar isso em você, busca se conhecer melhor. Eu tenho certeza que tem muita coisa boa aí dentro de você. Você só tá precisando descobrir. E se sozinha você não conseguir descobrir, vai atrás de um profissional de verdade para você quebrar isso na tua vida, sabe? Para você trabalhar a tua autoconfiança. Isso é super possível. E às vezes a gente precisa, né, de ferramentas, de pessoas que são especialistas nisso, para poder auxiliar a gente. Às vezes a gente até consegue sozinho, mas leva muito tempo para conseguir isso. Talvez nunca consiga. Então, o que eu sempre digo? Busque ajuda. A gente não tem nenhum problema da gente buscar esse nosso desenvolvimento constante. Você pode, você merece isso, viu? Gratidão, excelente, Mari. Muito obrigada pelas palavras. Eu que agradeço, gente. Ó, já estou trabalhando isso. Legal. Que bom, gente. Espero então que essa live tenha sido muito útil para você. É legal a gente refletir sobre essas coisas da nossa vida, né? O que está me auto-sabotando? E ó, bora fazer acontecer, tá bom? Beijo grande e a gente se encontra em live na próxima quinta-feira, viu? Tchau, tchau. Tenha uma excelente tarde.